Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao maior podcast de medicina do Brasil, o MedBoxCast. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal e eu sei que aflige os coraçõezinhos de muitos calouros na faculdade. A gente vai falar sobre o Manual de Sobrevivência do Ciclo Básico da Faculdade de Medicina. E antes de apresentar a nossa convidada super especial, Tamara Teixeira está aqui do meu lado, minha sócia amiga. Tamis, mais um. Bem-vinda. Ei, gente, tô super feliz de gravar esse episódio, ainda mais com a Marina, que tá aqui com a gente. Definitivamente... Ih, deu spoiler. Definitivamente é um tema que já tem muito tempo que a gente queria gravar. Eu tenho recebido muita demanda disso no Instagram, muitas dúvidas, assim, de desespero mesmo, insegurança. Então, é algo que eu realmente acho que vai ser muito, muito importante. Tô animada. Eu também. E revisando os temas pro episódio de hoje, eu comecei a lembrar da minha fase de calouro, minha fase que eu entrei na faculdade, aquele sonho todo acontecendo. E assim, passa muito rápido. Mas é uma fase muito importante que a gente tem que aproveitar ao máximo e aproveitar de forma estratégica. Por que não, né? Mas antes da gente ir para os temas do podcast, a gente tem alguns recados muito importantes. Tams? Bom, para começar, o Medbox não é só um podcast, gente. O Medbox, você já sabe qual a palavra que eu vou usar. O Medbox é um ecossistema. Um ecossistema de soluções, uma comunidade para o acadêmico de medicina com habilidades que não são ensinadas na faculdade. É um ecossistema que está só crescendo. A gente tem muitas novidades para o começo do ano. Muitas novidades, vocês nem imaginam. Muitas novidades. Para fevereiro e março. Então, vocês que estão mandando todos os dias para a gente, quando vai abrir? Tá próximo, só que vai ser de uma forma completamente diferente da que vocês estão esperando e vai ser de uma forma que vocês têm pedido. Foi realmente uma demanda e o Medbox está preparado para isso. Então, fevereiro e março, esteja aguardando. Preparem. E, além disso, é muito importante a gente lembrar também, porque existem pessoas que assistem o MedBoxCast no Spotify e no YouTube e não apertam o botão de curtida, você acredita? Mentira. É sério. As pessoas não nos valorizam. Não é possível. A gente fica tão triste. Gente, é muito importante, então, inscrever no YouTube. Para tudo que você está fazendo, inscreve, bate no sininho e dá uma curtida, porque ajuda muito ao YouTube nos posicionar cada vez melhor, tá? E a gente já bateu a nossa meta de número de inscritos, mas a gente quer mais. Agora, a gente quer 2.000 inscritos. 2.000 inscritos. 2.000 inscritos. Aí o Vitor vai fazer um negócio aqui na sobrancelha, vai tirar o... Isso, vou fazer um risco na sobrancelha. Vai ficar muito bom. Tô muito animado para fazer isso. Outra coisa que é muito legal, e eu sempre escolhi um dia da semana para ler os comentários do YouTube e do Spotify. Gente, a gente ama quando vocês colocam comentários, quando vocês colocam lá fratura de joelho, ou knee fracture, ou teste de Lachman. O tanto de gente que gostou do teste de Lachman. Foi muito legal, então continue mandando comentários. É muito legal sentir esse carinho todo. Tá bom? Então, dito isso é mais um recado importantíssimo. Quem é um bom observador? Já viu que na nossa televisão aqui está passando uma coisa diferente, uma marca diferente. Então, a gente tem o prazer de anunciar que o MedBoxCast agora é um oferecimento de 4Doctor Contabilidade. Gente, a gente está muito feliz com essa parceria. Muito chique. Muito chique. E a 4Doctor Contabilidade, eu sou suspeito para falar, porque eles me acompanham desde o meu primeiro dia de formado. Literalmente, a primeira ligação que eu fiz foi para o Gustavo, da 4Doctor. Ele me explicou tudo o que eu precisava saber sobre PJ, imposto, abertura de empresa. Ele foi muito atencioso, a gente ficou mais de 1 hora no telefone. Então é um grande prazer mesmo e uma honra ter a 4Doctor Contabilidade como apoiadora aqui no podcast. Exatamente. Eles não foram escolhidos à toa, muito pelo contrário, foi a dedo. E tem um podcast com eles aqui. Quem ainda não ouviu tem que ouvir para ontem. Tem que ouvir para ontem, principalmente se estiver perto de formar. A gente fala sobre os maiores erros na hora de receber pelo seu plantão. É um episódio com o Gustavo. E aí, na tela agora, vai estar passando um QR Code, que é um QR Code de um link exclusivo para quem é ouvinte do MedBoxCast. Se você entrar por esse link e fechar lá com eles vão te dar uma condição especial. Tem que pedir e tem que falar que é ouvinte do MedBoxCast, certo? Certíssimo. Vamos para o episódio, então. A gente vai falar sobre o Manual de Sobrevivência do Ciclo Básico da Faculdade de Medicina. E para isso, temos aqui a convidada que está quase virando sócia do MedBoxCast. Segundo episódio aí, em poucos meses. Marina Murat, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. O tema de hoje é um tema muito pertinente. Eu acho que, assim, quando a gente sai da era de vestibulando e vai para a era de calouro, você chega na faculdade e você fala, e agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço?
Então, é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu estou no 5º período de Medicina das Ciências Médicas e estou muito animada. O tema hoje vai ser bem legal. É legal que ela está no 5º período, então ela acabou de passar por essa fase probatória, né? Os primeiros 4 períodos, os primeiros 2 anos da Faculdade de Medicina, é uma fase cheia de insegurança, né, Tam? Você lembra da sua? Cheia de insegurança. E eu acho que a transição vestibulando para calouros de medicina é realmente quase que uma passagem. E para mim ela foi ainda mais conturbada porque eu sou aqui de Belo Horizonte, eu passei em medicina em Barbacena. Então eu ia ter que sair de casa para fazer faculdade de medicina. E, gente, eu nunca vou esquecer. Eu indo dirigindo de Belo Horizonte para Barbacena a primeira vez eu ia chegar lá e já ia ter uma festa. A primeira festa, que era a festa de recepção. E nessa ida de Belo Horizonte para Barbacena, eu chorava, gente, eu chorava. Eu dirigia, chorava. Era só isso. Então, e a Marina passou por algo parecido, assim, também, né? Também Sim. teve que mudar de cidade para fazer faculdade. Sim, eu vim para BH quando eu tinha 15 anos, então eu vim bem nova. E essa fase de mudança, ela realmente não é fácil, não é um processo fácil. Não adianta falar e romantizar, porque não é. Você sai de casa, você vai para uma cidade que talvez você não conheça ninguém. E a gente realmente fica perdido. Mas é importante a gente estar firme no propósito e firme naquilo que a gente quer, que toda vez que você pensar em desistir, o motivo de você não desistir vai ser esse. Então, assim, seus amigos vão estar lá, você vai perder algumas oportunidades com eles, mas pensa, eu estou construindo quem eu quero ser daqui a uns anos. E segue firme que, te garanto, você vai adaptar, depois você não vai querer nem voltar. Antes eu voltava para BH domingo, assim, em prantos. Hoje em dia eu não quero nem voltar para minha cidade natal, por mim eu fico só aqui. Então, tenha calma, segue firme no seu propósito que vai valer a pena, eu te garanto. No meu caso, minha primeira semana na faculdade, não foi na faculdade, eu estava na Disney, gente. Olha pra você. Eu estava na Disney porque a gente se auto-sabota tanto e eu não acreditava que eu ia passar. Eu achava que eu não ia passar no vestibular, eu não estava acreditando. E eu estava com viagem marcada pra Disney e fui. Aí, quando eu vi, saiu a lista, eu passei, eu tava na Disney, as aulas começaram. Você já era guia da Disney? Não era da guia, eu tava com a minha família lá. Aí foi uma alegria imensa, mas as aulas começaram e eu não tava lá, eu fiquei morrendo de medo. E depois voltei. Mas isso tudo por não acreditar em mim na época, né? Uma coisa que a gente faz muito. Mas beleza, aí eu lembro que eu cheguei lá depois, atrasado, uns 10 dias depois. E eu tava cheio de inseguranças, assim. É muito esquisito, né? Você entrar na faculdade de medicina. Eu lembro que eu tinha a sensação que eu não sabia o que esperar. Eu não sabia se ia ser parecido com a escola, se ia ser mais parecido com o hospital, como é que ia ser, os assuntos, o que as pessoas falariam. O que vocês sentiram, assim, nos primeiros dias de vocês? Primeira coisa é que a gente tem que acabar com o terrorismo. Um terrorismo que existe. Sim. De que a medicina vai vai tomar conta completamente da sua vida. A carga horária, ela é diferente sim do cursinho, ela é diferente sim da escola, mas não é nada que você vai ficar 100% por conta daquilo. Então, qualquer terrorismo sobre o fato de ser uma faculdade integral, a gente já vai quebrar agora. Então, esse é um ponto. Eu cheguei com muito medo. Eu também. Com muito medo. Eu também. Eu acho que a gente tem que filtrar muito o que a gente escuta dos veteranos e ver. Às vezes é melhor você não escutar, assim, escuta e não leva aquilo a sério e paga pra ver mesmo, porque tem terrorismo que se você for escutar, até de matéria, de carga horária, de prova, de tal professor, você já chega naquilo ali como se fosse um monstro na sua cabeça, e às vezes nem é. Eu lembro que na minha faculdade, no primeiro período, bioquímica, todo mundo, nossa, é muito difícil, é impossível, todo mundo toma pau, não sei o quê. Eu achei bioquímica muito difícil também. E aí eu fui e eu não achei, assim. Eu não achei. Que pleno, eu achava. E aí eu lembro de eu estudando para a primeira prova, eu falei, gente, eu acho que tá faltando alguma coisa para eu estudar, porque assim, eu já acabei, mas disseram que você nem ia conseguir ver tudo e não sei o que. Eu falei, tem alguma coisa errada, e não tinha. Então, assim, vai... Sem muito medo, não cria um monstro na sua cabeça em relação àquela matéria e muito menos a um professor X, porque isso piora muito. Assim, a gente tem que entender que tá todo mundo no mesmo barco. Eu lembro que eu tinha muito medo de chegar lá na UFMG e ser todo mundo gênio, todo mundo sabia muito mais que eu. E não é assim, sabe? As pessoas são pessoas comuns da faculdade de medicina, as pessoas têm as mesmas inseguranças que você tem também e tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo vai ficar desesperado para a prova junto
durante 6 anos. Todo mundo vai achar que não sabe nada durante 6 anos. Então, se acalme. E outra coisa, eu achava que eu tinha que chegar na aula de histologia, de citologia, bioquímica, sabendo as coisas, algumas coisas básicas que a gente estuda para o vestibular. E a verdade é que não. A gente entra lá realmente muito cru e a gente está lá para aprender. O professor não acha que a gente vai saber tudo. Então, calma. Realmente é entender que está todo mundo no mesmo barco mesmo. E eu acho que em relação à mudança aí dessa era de vestibulando para calouro, eu lembro quando eu cheguei tão perdida, mas tão perdida, todo mundo tá perdido, gente, calma. Mas eu fiquei assim, gente, cadê as apostilas, assim... O que eu vou acompanhar aqui? Eu não sabia que era, assim, livro, que era eu que ia ter que correr atrás de exercício. Você descobre isso, é normal, você saiu da escola, entendeu? Então, assim, calma. É um momento de muitas mudanças, mas igual o Vitor falou, tá todo mundo no mesmo barco. Exatamente. E uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é a pessoa querendo saber como que ela vai estudar. Tamara, eu vou começar a faculdade de medicina agora, como que eu vou estudar? E a verdade é que a principal dica que eu te dou é se deixe viver o processo, se deixe ser aprendiz dentro da faculdade de medicina, se deixe descobrir lá no primeiro, no segundo período. Você não vai começar sendo bom, definitivamente não vai começar sendo bom. E o meu primeiro dia de aula é uma história que, assim, eu guardo ela com tanto carinho, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E se eu, assim, fechar os olhos, eu consigo lembrar exatamente da roupa que eu tava, da minha sensação e da onde que eu tava sentada naquela sala na Faculdade de Medicina de Barbacena. E a primeira aula, segunda-feira, às 7 horas da manhã, era a aula de anatomia. Nossa, aquela aula temida de anatomia, porque a anatomia é assim, é o terror do calouro de medicina, é a anatomia. Então, o professor, ele chama Bordoni. Muita gente que está assistindo deve ter tido aula com ele em algum momento, porque ele dá aula em várias faculdades, é um dos melhores professores que eu já tive na vida. E ele falou uma coisa que quem já foi em alguma palestra minha já me ouviu contando, mas eu quero que você guarde isso. Ele falou exatamente essa frase. Nessa sala aqui, em todas essas pessoas que estão aqui, menos de 10% vai se destacar. Ele falou aquilo eu guardei e eu pensei muito forte comigo mesma que eu ia ser uma das pessoas que ia me destacar e que eu ia trabalhar todos os dias depois daquele dia para isso. Então, foi uma pequena fala que fez tanta diferença para mim e eu quero que você esteja atento para realmente estar sensível aos pequenos sinais que acontecem logo no começo da faculdade e que vão ser importantes para você durante a faculdade toda, durante a sua carreira. Você lembra do seu primeiro dia, como é que foi? Eu lembro do meu primeiro dia como é que foi. Assim, como eu já cheguei 10 dias depois, eu cheguei, o pessoal já tava no ritmo, sabe? E eu cheguei completamente perdido. Eu lembro que a primeira aula foi de citologia e histologia geral, CHG, que a gente chamava lá. E aí eu entrei naquele laboratório, todo mundo já nos microscópios, assim. Eu nem sabia como que mexia no microscópio. E aí eu cheguei lá, aquela sala toda escura, todo mundo já sentadinho. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tipo, eu pensei em voltar pra trás, sabe? Aí eu lembro que tinha uma menina, não esqueço dela, Ana Luísa, da minha sala. Ela tava sozinha e ela falou assim, você tá sozinho? Eu cheguei hoje também, eu falei, tô. Ela quer ser minha dupla? Eu falei, graças a Deus. Aí foi muito legal, assim, me senti super acolhido. Mas assim, eu me sentia todo cheio de inseguranças mesmo. E eu acho que é super normal. Uma coisa que eu tava lembrando é que a faculdade de medicina me ensinou muito sobre proatividade. Vocês fizeram Bernoulli? Fiz. No Bernoulli tinha um negócio de entregar as apostilas novas, não tinha? Que eles iam entregando o material. Aí, a cada mês, tinha uma apostila nova. Não tinha? Sim. Olha a lembrança que veio aqui do nada. Aí, eu lembro que tinha isso. E era muito fácil, muito cômodo pra gente, porque a gente recebia a apostila nova e começava a ler os temas, a fazer os exercícios. Era tudo muito fácil. Tava tudo mastigado. Na faculdade de medicina, não. A gente chega... O professor dá uma aula, mas ele não te fala, olha, gente, aqui tá a apostila, vocês vão ler a apostila, vão fazer o exercício. Não, tá, isso aqui tá no livro tal, página tal. Não, ele não fala nada. Você só tem que descobrir qual é o livro, qual é o nome do livro, qual página do livro, se dá para ler o livro todo mesmo, se tem resumo, se não tem resumo, o que cai na prova. Então, me ensinou muito sobre proatividade, sabe? Sobre ir atrás mesmo, e se eu não for, ninguém vai fazer por mim, ninguém vai chegar e me dar um negócio todo mastigado. Então, isso é muito importante também pra pessoa entender que ela não tá na escola mais, sabe? Que ela tem que ir atrás. Ninguém vai chegar e dar na mão dela. Exatamente. Outra diferença aí, quando a gente sai da escola ali ou do cursinho, a gente tem um objetivo ali, querendo ou não, a médio ou a curto prazo, que é passar na faculdade. Seu objetivo é entrar na faculdade.
Na faculdade de medicina, muitas vezes a gente perde a motivação, a gente se sente perdido, porque é um objetivo a muito longo prazo. Então, assim, são 6 anos, mais a residência, até você exercer. Então, assim, você tem que ter muito firme na sua cabeça do seu propósito e ter firme que realmente é uma construção diária, que você tem que ir atrás, que você tem que se preocupar com as pessoas que estão ali, com quem que você vai formar vínculos, se preocupar em viver a faculdade mesmo, e não só ir empurrando e sobrevivendo aos dias, porque aquilo ali te engole, acaba te engolindo. Então, eu acho que a diferença ali, muitas vezes a gente perde a motivação por causa disso. E é muito importante, a Tamara até fala muito disso, de entender que o seu objetivo é realmente a longo prazo e que é uma construção dia após dia, degrau por degrau. E esse ponto que a Marina falou é muito importante dos vínculos. Porque muitas pessoas, às vezes também, quando no começo da faculdade, por entrarem com muito medo, muita insegurança, se fecham naquilo, acham que tem que estudar tudo de uma vez, não vão em nenhum evento da faculdade e acabam não fazendo, assim, muitos amigos. E isso é uma coisa que eu vejo se perpetuando e aumentando cada vez mais. Eu recebo isso também, Tamara, não tem pessoas que eu me identifico dentro da minha sala. E eu sempre penso, será que essa pessoa tentou realmente? E eu vou te falar uma coisa, se você não tentou e se você acha que você está se sentindo um pouco sozinho na sua sala, agora é a sua chance de mudar isso e realmente se empenhar a criar o laço ali com alguém, porque isso faz muita diferença durante a faculdade, muita, mas assim, é absurdo. E eu falo isso para os estudos, eu falo isso para o seu próprio desenvolvimento pessoal, eu falo isso para a própria felicidade durante a faculdade de medicina. Uma frase super comum é: a faculdade de medicina foram os melhores anos da minha vida. Muita gente fala isso, eu posso falar isso, com certeza, mas depende de você. Não é simplesmente o fato de estar lá, estar vivendo isso, que vai ser incrível e maravilhoso. E muitas vezes, para a gente se conectar com alguém, a gente tem que fazer um esforço. Esse é um ponto que eu acho muito importante. E muitas vezes, igual a gente deu o exemplo que a gente saiu de casa para estudar, a gente não está na nossa cidade natal, com as amizades que a gente cresceu o tempo inteiro, a vida inteira. Então, assim, às vezes seus amigos na faculdade são sua família mesmo. É em quem você vai apoiar. Às vezes você vai ver eles muito mais do que você vê sua irmã ou alguém que mora com você. Então, assim, cultiva. Tudo que você não cultiva, morre. Então, a amizade é uma construção também. Se você não for atrás, se você não buscar criar esses laços, a faculdade fica mais pesada, fica mais difícil. Então, assim, é uma parte muito importante, porque são 6 anos. E 6 anos de convivência diária. E você vai precisar deles. Eu tô do lado contrário de vocês, porque eu fiz faculdade em casa, né? Eu sou de BH, fiz faculdade em BH. E aí, tava tudo muito confortável. Eu tinha minha casa, tinha minha família por perto, eu almoçava todo dia em casa. E aí, eu senti que no começo da faculdade eu tava perdendo totalmente essa parte boa que vocês estão falando e que eu via meus colegas falando também. Todo mundo vivia muito intensamente a faculdade e eu não, porque para mim era muito confortável estar com a minha família. Eu não me esforçava muito para encontrar com as pessoas, para ir nas festas. Tanto que eu não fui nos meus 3 primeiros intermédios. Eu arrependo muito. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, eu não tenho que ter essa rotina isolado, sabe? A faculdade de medicina, ela não só vai me levar do ponto A para o ponto B, de me tornar um ex-vestibulando para me tornar um médico. Não, a faculdade de medicina é muito sobre as conexões que você faz lá dentro, sobre o networking, sobre as amizades. E aí, quando eu decidi me expor, eu acho que eu também recebo esse tipo de pergunta. As pessoas falam, Vitor, como é que vocês conseguem? Muita gente no Réveillon mandou assim, Vitor, como eu faço para arranjar um grupo de amigos que tem os mesmos princípios que eu? Como é que... Gente, você tem que se abrir. Foi o que a Tami falou. Você tem que se abrir. Você nunca vai fazer uma amizade assim, muito forte, dentro da sala de aula com a pessoa do seu lado. Pode até ser, mas não. Essas coisas são construídas fora da sala de aula. Nas festas, nos eventos esportivos, nos intermédios. Então, se abra para isso. Ah, eu não sou tanto de festa. Tem um tanto de gente que não é de festa, que tá lá nas festas para interagir. Você vai acabar gostando. E isso eu tive que trabalhar em mim e me arrependo muito. Se dependesse de mim hoje, se pudesse dar um conselho pro Vitor do começo da faculdade, eu falava, Vitor, vai nos eventos da sua turma, se exponha às pessoas da sua sala
o quanto antes. Não espera você se arrepender para isso, sabe? Então, eu acho que tem que construir laço mesmo. Definitivamente. Eu falei que eu fui chorando dirigindo de Belo Horizonte para Barbacena, mas quando eu tive que voltar de Barbacena foi assim, foi uma dor de tanto carinho que eu tive. E olha só, eu conheci o Felipe, meu marido, na faculdade de medicina no intermédio, em pleno intermédio. Então, grandes amigos e irmãos que eu levo para a vida, inclusive esse ponto que o Vitor falou também é muito importante de networking. Às vezes a pessoa que você vai trabalhar, que você vai ter um consultório ali lado a lado, é a pessoa que era sua amiga de sala. Então, entenda a importância que isso vai ter para a vida toda, com certeza. E isso envolve ser a pessoa que está disposta a ajudar dentro de sala de aula. Né? Porque, assim, é bem comum, isso na minha sala não acontecia muito, mas eu vejo que acontece em várias salas, que é bem comum uma competitividade por nota e um fato de uma pessoa querer, assim, ser muito melhor do que a outra. Eu não sei como é que é na sua sala, se você percebe isso ou em outras salas. Percebo muito. E outro dia eu recebi uma caixinha de perguntas assim, como que você lida com competição? Meus amigos ficam se comparando comigo e eu fico me sentindo mal, não sei o quê. Gente, simplesmente não lida. Sabe aquele negócio que você põe aqui, ó, de cavalo do lado do olho, que você não olha pro lado e olha pro que você tá fazendo? No quesito estudo, querendo ou não, você tem que olhar só pra você, entendeu? Não dá pra você se comparar com uma pessoa X que tem um jeito X de estudar, você tem um jeito Y. A pessoa, às vezes ela estudou ali, você viu ela, nossa, estudou o final de semana inteiro. Você vai ver, a pessoa de horas produtivas estudou, sei lá. Quase nada. Às vezes você senta ali, você é tão focado que você estuda 1h30, é o equivalente da pessoa ter estudado um dia inteiro. Então, como que você vai se comparar, sendo que cada um tem um método de estudo, cada um tem um jeito de estudar, cada um tem uma facilidade com uma afinidade maior com tal matéria, não dá pra gente se comparar. E principalmente ter os dois pés no chão da realidade. Não é porque a pessoa tirou uma nota melhor do que você em histologia que ela vai ser um médico melhor do que você, sabe? É entender que realmente a faculdade de medicina, as matérias, elas são uma evolução. Mas o médico que você vai ser, ele é um conjunto de 1 milhão de coisas que não é uma nota de uma prova. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante, principalmente nas primeiras provas, fica todo mundo esperando o resultado de todo mundo e parece que a pessoa que foi pior vai ter um desempenho pior ao longo da faculdade toda. Não funciona dessa forma. Então, tenha os dois pés no chão com isso. E um ponto que eu acho muito importante é que quando você é uma pessoa realmente disposta a ajudar, as oportunidades chegam até você. Então, seja a pessoa que vai compartilhar o resumo, seja a pessoa que vai ajudar o outro colega a estudar e que vai realmente estar disposto a servir e ter essa postura. A gente viajou agora no Réveillon e um amigo nosso, que ele é muito gente boa, ele é o máximo, ele chama Felipe. A gente ficou falando com ele durante a viagem que ele é um Golden. Um Golden porque ele é muito legal, todo mundo gosta de estar perto dele, está sempre disposto a ajudar. E eu te falo, seja um Golden na faculdade de medicina, sabe? Seja a pessoa que todo mundo quer ter perto, seja um resolvedor de problemas, seja a pessoa que está empenhada que não só a pessoa cresça dentro da faculdade, mas que quer fazer com que os outros que estão em volta cresçam também. Isso faz toda a diferença. E trabalho em grupo na faculdade é muito importante para o seu desenvolvimento nisso. Tem uma coisa que eu vou me arriscar a dizer aqui. Tem uma frase famosa em inglês que fala the way you do one thing is the way you do everything. Tipo, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. E eu me arrisco a dizer que na faculdade de medicina, o que você faz na faculdade de medicina tem o poder de ditar como é que vai ser a sua carreira para o resto da vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu lembro, como se fosse hoje, no meu primeiro período, as pessoas que eram miguezentas, as pessoas que matavam muita aula, que não estavam nem aí para ninguém, que eram egoístas com resumo, que colavam, sabe? Que tentavam tirar vantagem das outras. E eu tô vendo exatamente hoje, que a gente já tá há 4 anos no mercado de trabalho, o que essas pessoas estão virando, sabe? Muitos charlatões, muitas pessoas que não deram certo, que, sei lá, não fizeram residência e estão num nível de carreira muito abaixo de outras pessoas da mesma fase que a gente. Então, a sua postura na faculdade de medicina durante os 6 anos tem o poder realmente de mudar o patamar da sua carreira. E é muito fácil observar isso. E outra coisa, você vai observar, mas você também vai estar sendo observado. Então, hoje, eu já tenho colegas especialistas. Eu indico meus colegas especialistas que eu confio, não porque eu sei como eles fizeram a residência, porque, sei lá, até a amiga minha ginecologista, que eu não sei como é que foi a residência dela, mas pela postura dela na faculdade, eu indico ela de olhos fechados. Porque eu sei que o jeito que ela fez a residência é o mesmo jeito que ela fez a faculdade.
porque são pessoas comprometidas. Porque isso é muito mais do caráter da pessoa e do mindset. Então, gente, isso realmente muda a sua postura na faculdade, as conexões que você faz, o networking que você faz. Eu dei um plantão final de semana passado com um residente de cirurgia. Ele estava no plantão da cirurgia, eu estava no plantão da ortopedia. E aí, quando eu vi ele, eu falei, nossa, que legal. Ele é meu veterano, o Matheus Silves. E quando eu vi que era ele no plantão, eu falei, nossa, o plantão tá tranquilo. Por quê? Eu sabia que ele era um cara extremamente comprometido, ele era monitor, ele era um cara muito bom de conexão, ele super me acolheu quando eu entrei na faculdade. E aí, tipo, isso aconteceu há 7, 8 anos atrás. No dia do plantão foi a mesma coisa. Ele me acolheu, a gente foi super parceiro. Quando precisava de um ajudar o outro, a gente chamava e a gente dava super certo, sabe? E então, as pessoas que você conhece na faculdade, as pessoas que você conecta na faculdade, depois você vai encontrar nos hospitais também, sabe? Então, isso faz realmente muita diferença. Não ache que o que você está fazendo na faculdade é em vão, é à toa. Tudo isso vai refletir lá na frente. E a sua vida na faculdade, ela não vai ser apagada da mente das pessoas. O médico, ele se constrói desde o primeiro dia de aula. Então, eu tô acabando o ciclo básico agora, desde o primeiro dia eu tô construindo quem eu quero ser lá na frente. Então, é uma aula importante. Senta lá na primeira carteira, tira suas dúvidas, sabe? As pessoas que vão... Pensa, lá na frente, quando você tiver que indicar um paciente ser um médico, você vai escolher quem estava sentado na primeira carteira, sempre tirando dúvida, dando monitoria, participando dos eventos, sempre apresentava o trabalho, apresentava muito bem, fazia com excelência, ou você vai escolher aquela turma que ficava lá no fundão, que empurrava com a barriga os trabalhos, que não ligava para nada, que matava a aula. Então, assim, pensa lá na frente, sabe? Às vezes a gente tem mania de olhar só pro agora e falar assim, não, lá na frente é como se fosse outra vida, né? E não é. Você já tá construindo isso agora, desde o primeiro dia de aula, tem que se preocupar. E até com a nossa imagem mesmo, assim, nossa imagem pessoal que a gente passa pros outros e que a gente constrói ali. Eu acho muito importante isso. Muito, muito importante. Entendam que isso tudo que a Mariana está falando não é algo que vai estar refletido unicamente nas suas notas, mas é na sua postura, é na forma como você age na faculdade. E eu te falo que uma das formas que isso mais é visto é em trabalho em grupo. Eu não sei se vocês... trabalho em grupo resume a faculdade de medicina, é muito trabalho em grupo. Não se passa um período sem ter trabalho em grupo. E depois tem vários outros grupos. Tem um grupo do internato, tem um grupo do ambulatório, o grupo da clínica, enfim, são vários grupos. A forma como você se porta dentro do grupo ali que você está trabalhando junto, isso faz muita, muita diferença. Eu mudei de grupo no internato, aliás, não foi no internato não, foi no ambulatório, dentro da clínica, porque o grupo que eu estava, que era um grupo que fazia os trabalhos também, simplesmente não fazia nada. E então aquilo me marcou de um jeito que eu falei, gente, não tem como uma pessoa que está junto com você, vocês têm que construir juntos. Você jogar tudo para cima dela, ela vai ficar com ranço de você pro resto da vida. Então, assim, entenda muito a importância disso, principalmente dentro dos grupos. Isso é desenvolvido. A proatividade é desenvolvida. Se você, por exemplo, está no terceiro período e está pensando, nossa, já passou o meu primeiro e segundo período, eu não fui tão proativa assim. Eu te falo, isso é desenvolvível. É completamente treinável. Então, você vai chegar lá no final sabendo fazer isso muito bem se você começar a se expor isso desde agora. Só que você precisa ter essa consciência para lembrar disso. Sim. E eu lembrei de uma coisa aqui, é muito importante também a gente entender que o primeiro período, principalmente, é um período de adaptação. Então, entender que tá tudo bem você não ir bem nas provas, você não se dar bem com todas as pessoas, você não se dá bem com tal matéria, tá tudo bem, é o início de tudo. Sempre que você começa uma coisa nova, tem um período de adaptação. Então, não vai ser igual na escola, que às vezes você tirava 8, 9 na prova, 80, 90%. Às vezes você vai tirar lá, sei lá, 60, 50, e você vai falar, e agora? Calma, é tudo um período de adaptação. Então, entender que tá tudo bem, não estar tudo bem, eu acho importante também. E, igual a Tamara falou, é tudo desenvolvido, né? Durante a faculdade. Você vai vendo qual método de estudo que vai funcionar para você. Você vai vendo o jeito de estudar, que é melhor, o jeito que tal professor cobra. Então, assim, calma, tenha calma. Esteja disposto a errar, esteja disposto a não tirar uma nota boa, mesmo se você tiver estudado, vou te contar, pode acontecer de você estudar muito para uma prova e ir mal.
da mesma forma. Então, esteja pronto para lidar com isso também. Isso é uma das questões mais importantes. A facilidade que você vai ter vai ser diferente que a outra pessoa vai ter aquela facilidade. Então, saiba, e os grupos, eles ajudam principalmente para isso, porque um vai ajudando o outro. Eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, que é a Marina. Eu estudei com ela para todas as provas da faculdade. Todas. A gente nunca foi para uma prova da faculdade sem ter estudado ela, assim, inteiras juntas. E aquilo lá fez muita diferença na minha faculdade, porque o que eu sabia mais, eu ajudava ela, então me ajudava a fixar mais a matéria, e o que ela sabia mais, ela me ajudava. Então a gente ia se complementando. Muito bom, muito bom. E aí, a gente está falando de manual de sobrevivência, eu anotei alguns pontos que a gente já falou para a gente poder continuar. Então, retomando, a gente falou de criar laços é extremamente importante, networking, seja um golden, ou seja, seja proativo, ajude, compartilhe resumo, veja, às vezes tem algum colega, uma coisa que depois do meio da faculdade eu aprendi a fazer também, de que um amigo meu que me despertou para isso. Gente, tem muita gente de fora na faculdade, como vocês eram de fora. Observe essas pessoas, sabe? Às vezes a pessoa está se sentindo sozinha, a pessoa está se sentindo triste. Vai lá e pergunta o que está acontecendo. Seja um golden, seja legal com essa pessoa. Não fique se comparando. E a última coisa que vocês falaram, que foi o resultado da prova não define o resto da sua faculdade. Calma. Eu sei que dá desespero, mas calma. Gente, eu achei esses pontos todos muito valiosos. Muito valiosos. Como eu queria que alguém muito. tivesse me falado isso lá. Muito valiosos. Sim. Mas tem mais. O que vocês pensam aí de mais coisa? Para começar, muita gente entra e acha que não vai conseguir nunca mais fazer uma outra coisa além da faculdade. Então, atividade física, a pessoa já entra achando que não vai conseguir fazer e acha que quem faz, assim, é um zumbi. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou até deixar a Marina contar um pouco como é que foi isso para ela. Se você já entrou, porque a Marina, gente, ela compartilha demais a rotina dela de vida saudável no Instagram, e realmente tem uma rotina super admirável. E eu queria saber se sempre foi assim, como é que foi isso na faculdade? Eu comecei na minha época do Bernoulli. E aí, assim, eu acho que a gente já chega assim com a cabeça. Não consigo, não adianta, eu não consigo. Quem tá falando que você não consegue? É você mesma que está se contando essa história. Então, o primeiro passo é quebrar isso aí. Você consegue, sim. A gente realmente precisa de mais organização, de gerir melhor o nosso tempo, mas você consegue, sim. E depois que você vê os benefícios que isso te traz, de rendimento, de produtividade, de concentração e de saúde mesmo, você não deixa de fazer nunca mais. Então, assim, eu comecei na minha época de vestibular, e nunca mais parei. Eu já entrei na faculdade, eu peguei minha grade de horário e eu encaixava o treino no tempo que dava. Se eu precisasse acordar 4h30 da manhã para treinar antes da aula, eu acordava, fazia que seja meia hora, mas eu fazia. Então, assim, é uma construção diária e que você só mantém ela depois que você vê e tem em mente os benefícios que ela te traz. Até mesmo assim, tem semana de prova, não tem como eu ir na academia. Quem te falou que não tem como você ir na academia? É você que está se contando essa história. Tem como, sim. Organiza seu tempo, que o benefício que isso vai te trazer, às vezes você está ali a tarde inteira, estudando, já tá tudo embolado o que você tá lendo, você não tá entendendo mais nada, aí você fala, não posso sair daqui, eu não posso. Gente, meia hora que você for, vai na academia do seu prédio, vai fazer uma caminhada, meia hora. Na hora que você voltar, você vai render tanto, mais tanto, que você vai falar, ainda bem que eu parei um tempinho e fui. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, quebrar a barreira mental de que você não consegue e que quando você faz medicina, você não tem tempo para mais nada. Você tem tempo, sim. E o segundo passo é querer. É querer e ter em mente os objetivos e o porquê que você está fazendo aquilo. Enxergar os benefícios que aquilo te traz. Depois disso, você não para nunca mais, porque vicia. Isso aí, eu acho que eu chamo de não seja um acadêmico coitadinho. Porque, assim, o acadêmico... Eu fui assim também, gente, eu não escondo isso. Eu achava que eu não tinha tempo para nada. Porque eu faço uma faculdade integral, um tempo integral. Gente, assim, depois da faculdade, existe a residência, depois da residência tem o mercado de trabalho, você vai ver que você só vai se puxando cada vez mais, a sua rotina só vai ficando cada vez mais apertada, e aí olhando retrospectivamente, você fala assim,
nossa, na faculdade de medicina eu tinha muito tempo. Então não fique se fazendo de coitadinho agora. Entenda, a gente já passou por isso. Eu e Tamara falamos, Marina tá passando. A gente já passou pela faculdade de medicina e sim, qualquer faculdade de medicina do Brasil, você vai ter mais tempo do que qualquer residente. Então, aproveite essa fase da faculdade de medicina para aprender a gerir melhor seu tempo, porque você vai precisar muito disso daqui a pouco, durante a residência ou durante o mercado de trabalho. Então, não existe essa, não tem tempo. Claro, às vezes tem uma prova muito difícil, você não se preparou antes, você precisa estudar na véspera, hoje não vai dar para ir. Beleza, tudo bem. Mas que isso não vire regra. Você tem tempo sim na faculdade de medicina, a não ser que você pegue um tanto de coisa e abrace o mundo. É até uma coisa que a gente pode falar. Mas aprenda a gerir seu tempo desde a faculdade de medicina. E aí você pode achar, nossa, não, mas eu não sou igual a vocês. Eu não sou fitness e disciplinado igual você, o Vitor, a Marina, mas eu vou te contar uma coisa. Eu também não era. No meu primeiro período da faculdade, eu era completamente diferente em relação a hábitos de vida saudável. Eu entrei na faculdade de medicina de Barbacena morando sozinha pela primeira vez. Eu não sabia fazer um ovo. Eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu passei um período inteiro comendo fast food, pizza e brigadeiro e cerveja, entendeu? Foi um período inteiro. Não dá. Isso é não sério. Dá. Isso é sério. Eu até cheguei a me matricular na academia logo depois que começou a faculdade, mas assim, eu simplesmente não fui. Eu tava vivendo. Imagina a Tamara de hoje conversando com a Tamara de antes, que ela comia fast food chocada. que não foi na academia que ela matriculou. Ia ficar muito chocada. E isso aconteceu ao longo de um período. O que aconteceu? Eu ganhei muito peso no primeiro período, muito peso. Meu peso subiu quase 6 ou 7 quilos a mais do que é hoje. Eu tive um choque disso, do primeiro para o segundo período. E eu falei, eu vou mudar tudo, tudo completamente. Então, eu tô te falando, se você se acha improvável, eu fui improvável um dia também, e eu precisei mudar todos os meus hábitos, eu precisei mudar toda a minha concepção de vida. E fui construindo aquilo ali, dia após dia, até chegar no que é hoje. E se hoje eu consigo estar na segunda residência, tendo treinado, assim, durante todo esse tempo, foi porque lá no segundo período eu fiz esforço para isso. Foi porque lá no internato eu fiz esforço para isso. Então, saiba que o esforço que você está fazendo agora vai te acompanhar para o resto da vida e não vai ser em vão. E como a Marina falou, isso vai te ajudar muito dentro da faculdade também. Você vai aprender melhor se você tiver uma vida ativa. Você vai ser melhor para as outras pessoas se você tiver uma vida ativa. Então, seja realmente o reflexo daquilo que você quer. Muito bom. E eu anotei mais um ponto aqui, quando você falava, que é o seguinte, a Marina mencionou no começo da faculdade sobre os veteranos, né? Que os veteranos fazem um terrorismo e tudo mais. Então, um ponto para o manual de sobrevivência aqui ouça os veteranos certos. Gente, veterano é a maior máquina de mentira que existe na faculdade de medicina. Nossa, não esqueça, desde o meu primeiro período, veterano. Porque, nossa, agora a vida vai piorar muito. Porque agora você vai tomar pau nas matérias. Porque agora você vai ter tempo para nada. Porque agora você vai ver a prova de anatomia, é um terror, você vai chorar e você vai virar noites estudando. Eu nunca virei uma noite estudando na faculdade de medicina, nem na residência, nem nada. Gente, escute os veteranos certos. E quem são os veteranos certos? A gente sempre fala aqui. Busque as referências certas, modele alguém. Então, olha lá na frente, olha lá, você está no primeiro período, olha quem está no segundo, no terceiro, ou às vezes quem está até mais avançado, e olha aquelas pessoas que são exemplo para você. Aquelas pessoas que têm um estilo de vida que você quer seguir também, pessoas que se destacam na faculdade, pessoas que são estudiosas, que têm postura, que praticam atividade física, que se alimentam bem. E aí, vai atrás dessas pessoas, não necessariamente conversando. Às vezes você vai chegar e conversar em algum evento. Mas observa o que elas fazem, sabe? Qual que é a postura? O que ela está fazendo? Por que ela conseguiu e muitos outros não conseguiram? E comece a ouvir o que aquela pessoa tem para falar. Então, um ponto importante para mim ouça os veteranos certos. Eu lembro até hoje dos veteranos que eu modelei. Os veteranos que eram monitores, os veteranos que eram atletas da faculdade. E não os veteranos que ficavam fazendo terrorismo comigo. Que até hoje eu também lembro os nomes e sei muito bem onde estão. E eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e peneirar mesmo, assim. Veterano é muito bom, ele vai te servir para muita coisa. Você pode pegar resumo, você pode pegar prova antiga, você pode pedir um drive, enfim, isso é muito válido, inclusive, fica a dica aí. Mas tem que tomar muito cuidado para você não cair no terrorismo. E só vive, sabe? Vive aquilo ali, pega as referências certas e escolhe a pessoa certa para você conversar. Escolhe uma pessoa que você admira, seja em qualquer área, e escute ela.
Eu tive muita sorte com isso, porque em Barbacena eu morei com a Nana. A Nana é uma das minhas melhores amigas e ela era minha veterana direta. Então, eu via sempre ela... E ela é uma pessoa muito estudiosa e muito dedicada. Então, eu ia para o terceiro período já sabendo como a Nana tinha feito o terceiro período. Então, eu tive uma sorte, assim, um privilégio importante de poder modular o meu ambiente de acordo com quem eu queria ser. E até entrando num outro ponto, que eu vi um vídeo ontem e que eu fiquei muito pensativa sobre esse vídeo. Foi no TikTok e de uma acadêmica que está na UFMG, inclusive, ela chama Alice. É super legal o Instagram dela. E ela estava contando que ela tinha ficado 6 meses sem postar nada no Instagram e sem postar nada no TikTok. Ela ficou, assim, sumida das redes sociais. E ela voltou agora e ela estava contando que a forma como vários colegas dela falavam dela e do Instagram dela, foi o que fez ela parar. Isso restringiu ela naquele momento. E eu fiquei pensando que, realmente, agora está muito mais comum, no primeiro, no segundo, terceiro período, principalmente, as pessoas produzirem conteúdo e, às vezes, elas já começam a produzir ainda no vestibular e já chegam no primeiro período sendo blogueiro. Então, esse é um ponto que eu acho importante a gente falar e que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Como é que isso é na sua rotina, assim? A sua rede social e a sua sala e a faculdade? Me conta um pouco. Eu tenho curiosidade também, sabia? Muito bem lembrado, porque eu lembro que no meu primeiro período não tinha muito isso de celular, de blogueiro. Não sei se as pessoas sofreriam preconceito. Como é que é lá? As pessoas o que elas falam? Assim, diretamente comigo ninguém fala nada, mas o murmúrio por trás, assim, sempre vai existir. E eu acho que meus amigos, eu dei muita sorte, que meus amigos da faculdade são pessoas que me apoiam muito. Mas nem sempre é assim. Nem todos os meus amigos são assim e nem sempre eu tive o apoio. E você não pode depender disso, entendeu? Se você quer realmente aquilo, se você acha que aquilo é um propósito seu, que você pode ajudar pessoas com aquilo, não escuta ninguém que não chegou onde você quer estar. Então, assim, a pessoa tá falando de você, tá te criticando. Olha onde que a pessoa tá. Você quer estar onde ela tá? Então, por que você vai escutar aquilo? Então, isso me guiou muito durante esse tempo, para eu não me importar com o que as pessoas falavam, sabe? E elas vão falar. Eu te garanto que elas vão falar. E se você estiver fazendo, elas vão falar. Se você não estiver fazendo, elas vão falar. Se você estiver fazendo de um jeito X ou Y, elas vão falar. Então, é uma escolha sua. E eu tive muito firme isso comigo. Eu falei assim, independente do que as pessoas falem, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Então, nada vai me parar. E a gente ter esse medo de julgamento, o julgamento, ele paralisa. O medo do julgamento, ele paralisa a gente. Então, eu acho que é não ligar mesmo, ter um foco maior no seu propósito e não esperar apoio das pessoas. Faça por você. Nem sempre você vai ter apoio, nem sempre você vai ter alguém te respondendo no Instagram, te elogiando, te não sei o quê. Não firma nisso, não, entendeu? Firma no seu propósito, no que você quer fazer e as críticas vão existir. E outra coisa também, uma dica para quem estiver começando a postar, enfim, e tiver com problema em relação a isso. A gente fica com medo de crítica porque a gente quer agradar todo mundo. E posso te falar uma coisa? Você não vai agradar todo mundo. Você gosta de todo mundo? Você gosta de todo mundo? Mesmo. Você gosta? Eu não gosto de todo mundo. Eu gosto de poucas, pra te falar mesmo. Eu gosto de poucas pessoas. Como que eu quero que todo mundo goste de mim? Então, depois que eu aceitei isso, eu falei assim, gente, que egoísmo da minha parte querer que todo mundo concorde com o que eu posto, concorde com o que eu fale e que todo mundo goste de mim. Eu não vou agradar todo mundo, mas essa sou eu, entendeu? Depois que eu me libertei disso também, aí que eu considero que eu deslanchei, assim. E é um processo, E se você quer chegar lá e quer conquistar, tem que ter constância mesmo. E para ter constância, não dá para você se importar com o que falam, porque sempre vão falar. Porque sempre vão falar. Exige coragem, definitivamente. E estômago também. Quando eu comecei, foi no 4º período e foi relativamente até cedo também, para o que era na época. E não tinha ninguém ao meu redor que fazia aquilo. Ninguém na minha sala. A única pessoa, a única blogueira amiga que eu tinha era a minha irmã. Então, era a única pessoa que eu me sentia à vontade, assim, para conversar totalmente sobre isso, porque era alguém que ia me entender. E, na época, foram bem poucas as pessoas do meu grupo que me apoiaram, e eu sei exatamente quais foram, e eu vou levar isso... A gente sabe exatamente. Então, e aquilo eu vou guardar, assim, pro resto da vida.
E, ao mesmo tempo, eu tive assim, uma das maiores decepções da faculdade, que eu era uma das pessoas que eu era mais próxima na época, no começo da faculdade. Chegou um momento que eu fiquei sabendo que ela tinha falado coisas de mim, do meu Instagram, nas minhas costas. Eu fiquei tão doída e tão machucada com aquilo. Hoje eu já perdoei, tá? Se você estiver assistindo. Aconteceu exatamente isso comigo. E assim, eu acredito que a gente tem que entender que prego que se destaca é martelado. Tem muita gente, e às vezes nem é por... Eu não acho que tudo que uma pessoa fala de ruim de outra é por inveja e unicamente isso. Eu acho que tem várias coisas que envolvem nesse tipo de crítica. Mas a questão é entender que isso vai acontecer de uma forma ou outra. A gente tem que se blindar quanto a isso. Se blindar é muito, muito importante. Sabe, eu tenho uma teoria sobre isso que eu tenho pensado muito, que é o seguinte: quem se expõe nas redes sociais, expõe todas as suas partes boas, mas também expõe suas fragilidades, até sem querer, sabe? Por exemplo, alguns casos meus. Eu posto muito vídeos meus fazendo gesso, por exemplo. E eu aí, adoro esses vídeos fazendo isso. É engraçado, porque é muito legal esses vídeos. Quem diria, endócrino, né? Achei que você gostava só de... Não, mas o gesso é a parte mais legal da ortopedia. Não tem serra, não tem martelo. É legal mesmo. Podia ser só aquilo. É legal mesmo. Mas aí eu posto muito eu fazendo os gessos e tudo mais. E cada um, gente, é muito legal que cada ortopedista tem um jeito de fazer. Cada um tem um jeito. E aí... Beleza, eu posto lá alguns vídeos e tudo mais, alguns gestos ficam maravilhosos, alguns outros, um ortopedista, um chefe ou algum colega fala assim: nossa, se você tivesse feito assim, 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 ficaria melhor. E é verdade, ele não tá errado, ele não é um hate dele. E aí isso me fez ter um insight muito grande. Por quê? A gente se expondo ali, a gente mostra as coisas boas, beleza, ótimo, todo mundo tá vendo, sua vida é legal, como você é incrível. Mas também, às vezes, sem querer, a gente fala uma coisa, a gente responde uma caixinha de uma forma diferente, que é uma crença sua, às vezes, mas você expõe uma fragilidade sua. E aí, as pessoas que estão vendo de fora, elas pegam aquilo e falam: olha ali como essa pessoa é ruim. Olha como essa pessoa é um ser humano ruim. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Ninguém tem só qualidades. Sabe? Se essa pessoa que está criticando também por trás tivesse expondo a vida dela na rede social, ela também mostraria as fragilidades dela para o mundo. Então, assim, a gente tem que entender que também as pessoas não é só porque elas odeiam a vida que elas vão criticar, é porque realmente a gente tem defeito às vezes. E se a gente está querendo se expor, a gente tem que pagar esse preço de expor nossas fragilidades também. Então, é acalmar muito. Isso tem me acalmado muito, sabe? Claro que eu vou errar. Claro que eu vou responder de um jeito, às vezes, que não é o ideal, que vai, às vezes, ofender alguém. Eu tenho que tomar cuidado, mas também eu tenho que entender que eu tenho minhas fragilidades e isso vai me fazer melhorar ao longo do tempo também. E é muita ingenuidade achar que a gente vai estar todos os dias no Instagram, dando a cara a tapas, todos os dias, de manhã até de noite, que a gente não vai soltar alguma coisa que não seja legal. Algo que a gente talvez não gostaria de estivesse falando, a gente faz isso o tempo todo. Então, isso é muito importante. Também ter os dois pés na realidade, que o Instagram e a rede social em geral tá ficando um pouco doida. Porque, assim, hoje em dia, você pode postar um conteúdo que for neutro. O conteúdo pode ser neutro. Vai ter gente polarizada nos comentários e criando histórias e comentando. Eu comecei a perceber o quanto isso estava realmente muito mais do que eu achei que era quando o Felipe postou um vídeo da endoscopia no carro. Quem não viu esse vídeo tem que ver, tá lá no Instagram dele. Muito bom. Porque ele perdeu a aliança dentro de uma parte lá do carro, não sei como é que chama aquilo, e ele comprou um mini endoscópio no Mercado Livre e conseguiu tirar aquele negócio de lá. Ele fez todo um storytelling em cima disso, postou. E aí um Instagram grande, que chama Medicina Brasil, foi e repostou esse vídeo dele, e aí viralizou lá dentro, viralizou no dele, viralizou nesse Instagram do Medicina Brasil. Eu fui ler os comentários, eu não estava acreditando no que eu estava vendo, pessoas realmente criando histórias e enredos de que como foi que ele escolheu perder a aliança, porque como se fosse uma traição e tudo. E eu pensei, gente, as pessoas conseguem mirabolar e fantasiar em cima de coisas que não tem nada. Então, assim, isso vai ser cada vez maior. As pessoas estão se expondo cada vez mais e a gente tem que estar preparado para isso. Preparado para isso. Eu comecei a bloquear, a excluir os comentários, assim, eu não tô estressando mais, sabe? E o que eu faço? Eu não só penso que a pessoa é uma pessoa ruim. Eu sempre penso, será que o que ela tá falando faz sentido? Ou isso está refletindo muito mais a pessoa que ela é ou não. E aí, se faz sentido, eu falo, não, beleza, eu posso melhorar isso, vou corrigir para a próxima. Mas se realmente é uma coisa, assim, que a pessoa é doida mesmo, a pessoa quer criar caso, eu excluo, bloqueio e não quero saber mais, sabe? Porque eu não vou ficar gastando energia minha com esse tipo de pessoa. E se a gente ficar gastando, a gente que se expõe, a gente não vai conseguir. É um jogo de longo prazo, a gente sabe. E a gente vai começar a desanimar e vai jogar a toalha. E a gente tende muito a
a esquecer de tudo de bom, de positivo, das mensagens positivas. Aí você recebe uma mensagem negativa, você fica com aquilo na cabeça o dia inteiro. Então, você tem um assim... Reels bom disso, que você postou uma mensagem negativa da pessoa, sim, e aí depois você postou um tanto de imagem. Sim. Então, assim, você vai ligar para a minoria, tendo em vista tudo de bom que você posta, tudo de bom que você faz, as mensagens boas que você recebe. Então, igual eu falei, nós somos imperfeitos e pra gente conseguir chegar a lugares altos, a gente tem que se expor e ser vulnerável. Então, ser vulnerável não é ruim. Apesar de ter seus pontos de... Você tá vulnerável a receber crítica, a receber qualquer coisa. Mas você precisa de ser vulnerável para você alcançar o que você quer. Você precisa de sair da sua zona de conforto. Então, assim, é saber ponderar mesmo e saber que tá tudo bem, que vai chegar a gente falando e que vão falar por trás e que nada disso importa. Se você souber quem você é e o que você tá fazendo ali, você passa por cima. Muito bom. E aí, eu acho que fugindo um pouquinho agora do assunto de redes sociais, voltando para o manual de sobrevivência do ciclo básico, será que tem mais alguma coisa que vocês lembram? Por exemplo, eu ficava com muita dúvida sobre materiais. Que material que eu devo levar para o primeiro dia de aula, para o meu primeiro período? Tem que comprar todos os livros? E eu comprei livro. Eu comprei livro. Mentira, eu não caí nessa. Eu comprei livro. Não caí. Mas é a geração nova. Eu sou a geração nova, por isso que vocês têm que escutar, gente. Você comprou que livro, você lembra? Eu comprei o Moore, eu comprei o Netter. Eu comprei o Junqueira, de histologia, na cabeça, o Guyton e o Robbins. Nossa, você comprou muito. Mas deixa eu explicar. Não foi tudo de uma vez. Foi por alguns períodos. Deixa eu te explicar. Eu fui uma caloura da caloura mais caloura que vocês podem imaginar na vida. E assim, chegar e achar que precisa comprar todos os livros que não vai ter na biblioteca, ou então se tiver que todo mundo vai pegar antes de você, é uma super calorice. Eu entendo se você tiver feito isso, mas se você ainda não fez, se você ainda está em chance de não fazer, eu já te conto, não precisa comprar livros caros, não precisa comprar materiais no primeiro período. Tudo que você precisar vai ter disponível na faculdade. Te garanto que você vai saber o momento que precisa realmente comprar alguma coisa e vai ser lá pro 4º, 5º período. Eu comprei o Harrison de Clínica Médica, sabe? Aqueles 4 volumes. Foi ótimo para decorar meu quarto, porque eu abri pouquíssimas vezes, sério mesmo. Então, cuidado com isso. Mas eu acho que o pessoal não tem tanto esse problema hoje, né, Marina? Porque todo mundo tem PDF. E hoje em dia a gente usa muito o iPad. Vocês usavam? O iPad começou a ganhar popularidade quando eu estava no 5º, 6º ano. Aí foi quando a gente começou a usar. Mas antes disso, primeiro e segundo período, né, ninguém nem tinha Apple Pencil. Tipo assim, não tinha esse costume. Eu acho que talvez até por isso. Só que agora as pessoas também entram achando que precisa comprar um iPad. Isso, eu recebi. Exatamente. Eu uso o iPad, eu gosto muito. Então, assim, eu acho que se tiver a oportunidade de comprar, eu acho muito válido. Porque eu uso como agenda, como caderno, como livro, como... eu uso para escrever no slide, para tudo. Então, meu material de faculdade é o o iPad e a Apple Pencil. Mas ele não é essencial, entendeu? Você pode usar um caderno, uma caneta. Escutem isso que a Marina tá falando, não é essencial. E assim, eu já recebi caixinha sobre isso, foi um vídeo, inclusive, que viralizou muito. As pessoas me perguntam mesmo se é obrigatório comprar um iPad pro início da faculdade. Aí eu recebo, como eu falo muito de finanças, falo assim, Vitor, mas é muito caro o iPad, eu não tenho condição de comprar. E assim, sério mesmo, se eu chegasse no último ano da minha faculdade, que foi quando começou o iPad mesmo, na UFMG, uma faculdade pública, que tem muita gente que não tem condição, e falasse, gente, todo mundo tem que comprar um iPad, eu ia ser apedrejado. Então, muita gente vive numa realidade, sim, de conforto financeiro, que os pais têm condição. Se tiver, ótimo, é realmente uma ótima ferramenta. Mas não vai te fazer um médico melhor, não vai te fazer um acadêmico melhor e definitivamente não é essencial. Então, não tenha neura quanto a isso, gente. iPad não é obrigatório na faculdade. Se você não tem condição de fazer isso, compre um caderno e faça do seu caderno o melhor caderno do mundo, a melhor ferramenta do mundo também para a faculdade. Eu usava pasta, acabei de lembrar, eu usava pasta. Eu fazia pasta de plástico. Sei, também. Eu usava pasta de plástico e aí eu fazia os meus resumos numa folha A4 em branco. E aí, nossa, era cada desenho de anatomia que tinha lá. E, tipo assim, eu tinha uma pasta para cada matéria. E era excelente. Eu sei tudo que eu precisava. Eu não ia saber mais se eu tivesse usado o iPad, gente. É sério isso. É sério mesmo. E isso tem que ser falado mesmo.
Muito bom. E eu acho que mais uma coisa que a gente pode relembrar aqui, até para caminhar para o final do episódio, é sobre a atividade extracurricular. Você estava contando para a gente que está fazendo um estágio lá. Como é que foi essa escolha? Você acabou de sair do ciclo básico, indo para o ciclo clínico. E aí, como é que você escolheu? Eu tô de férias lá em Ponte Nova. E aí eu tava pensando em acompanhar uns plantões, não sei o que, e me surgiu a oportunidade de fazer um estágio que me contariam horas, que seria ótimo para mim. E como eu já tinha tido semiologia no ciclo básico, eu acabei de encerrar o ciclo básico, eu achei muito válido fazer na enfermaria de clínica médica e acatei a oportunidade, que foi uma super oportunidade. Mas eu acho que é muito importante frisar, assim, o estágio ele ensina muito, a prática ensina muito. Eu falo que 3 dias que eu fico lá, eu aprendo muito mais que se bobear 3 meses na faculdade. Então, assim, se tiver oportunidade, ótimo. Mas você não precisa de entrar na faculdade, estar no primeiro período, nas primeiras férias ali e achar que surtar precisa acompanhar todos os plantões. Exatamente. Não precisa. Tudo tem seu tempo, as oportunidades chegam. Eu acho que a gente tem que estar preparada, a gente tem que estar com o terreno fértil ali para acatar. Mas não esquenta a cabeça com isso também, que tudo tem sua hora. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Até porque se você ficar antecipando muitas coisas, você não vai conseguir aproveitar. Eu tenho visto com muita frequência pessoas que estão no ciclo básico querendo começar a estudar para a prova de residência, perguntando como é que começa a estudar para a prova de residência estando no 3º período. Isso é um problema muito sério, porque não é nisso que qual é o principal problema disso? Eu acho sim que você deve entender como que funciona uma prova de residência, mas o principal problema é que tira o seu foco onde tem que estar agora, e o seu foco tem que estar no período que você está vivendo. Confia que a faculdade está te dando o que você precisa saber naquele momento. O seu foco tem que estar ali. E não no que você vai viver lá na frente. Vai ter o momento de você preocupar com prova de residência. Na minha opinião, não deve em nenhuma hipótese ser antes do 5º ano. Nossa. O 5º ano, eu já acho o limite. 5º e 6º ano, porque você vai viver 2 anos em função disso. Você pode ficar tranquilo. Então, os primeiros períodos realmente têm que estar focados muito mais em estar vivendo o que está te proporcionando ali. Projetos extracurriculares são excelentes. Estágios, ligas, comece a entender o que já tem para o seu período, o que vai ter para o próximo período, quais atividades extracurriculares você vai conseguir se debruçar. Eu sou uma grande fã de projetos extracurriculares, então eu acho que você tem sim que correr atrás disso, mas entendendo qual é o momento certo para cada coisa, e principalmente não unir tudo de uma vez só. Não antecipar etapas, né? Não antecipar etapas. Como isso é relevante. Porque, nossa, eu ficava muito preocupado. E outra coisa, às vezes você viveu isso recentemente. No ciclo básico, eu ficava louco para começar o ciclo clínico. Eu não queria viver aquela fase. Eu achava que aquela era a fase chata da faculdade. Realmente é uma fase mais chata da faculdade. Mas ela é importante também para viver, para aprender, para criar conexão, para ficar mais relaxado. Lá na UFMG, o nosso ciclo básico é na Pampulha, que é um campus muito gostoso. A gente encontra com pessoas de todos os outros cursos da faculdade, é verde, tem muita coisa para fazer lá. E assim, se você focar só em eu quero que acabe logo, você vai perder aquela fase. Então, sim, tem fases mais chatas na faculdade, mas vive a fase também, sabe? Vai chegar o ciclo clínico, você vai cansar do ciclo clínico também, é legal no começo, aí você vai cansando. Mas assim, vive aquela fase. É muito, muito importante isso, não antecipar etapas. Em tudo na vida, eu acho, né? Muito bom. E até acrescentando um último ponto que eu acho importante falar, eu perguntei na minha caixinha de perguntas hoje sobre dúvidas que as pessoas gostariam de saber do começo da faculdade. E uma das coisas que eu recebi foi o seguinte: eu tenho medo de não gostar da faculdade de medicina, eu tenho medo de achar que medicina não é para mim, assim, no primeiro período. E, na verdade, não tem como você ainda saber se você ama medicina ou não e começar a pensar se aquilo ali é para sua vida ou não no começo da faculdade. Eu lembro que, engraçado que essa história me veio na mente, e eu quero muito fortalecer isso. Quando eu comecei a namorar com o Felipe, eu estava no 2º período, e ele estava a um período de formar. E eu lembro que a gente conversando alguma coisa sobre a faculdade, e ele falou assim comigo:
eu amo medicina, eu sou apaixonado por medicina. E eu, no segundo período, fiquei pensando, gente, será que eu amo a medicina desse jeito? Será que realmente eu tenho esse brilho no olho que o Felipe está falando? E eu lembro que eu fiquei preocupada com aquilo na época, mas assim, sinceramente, como é que eu ia tendo matérias que estão muito longe ainda, são matérias extremamente importantes, mas ainda estão muito longe de entender o que é a prática médica. Então, saiba que entender realmente o que é medicina não vai ser no começo, vai ser uma construção. E para isso, os degraus do ciclo básico, eles têm que ser muito bem segmentados. E viver aquilo ali, com tudo que aquilo ali representa é um dos pontos mais importantes. Eu acho que às vezes você só vai ter certeza mesmo depois que você viver aquilo. Eu tenho um caso, eu entrei e eu ficava assim, gente, medicina, tô tendo anatomia, bioquímica, mas não tá sendo aquela coisa, nossa, faculdade de medicina, meu sonho, não sei o quê, tô vivendo um sonho, tipo assim, eu tava tendo bioquímica, onde que eu tava aplicando a medicina ali? Que sonho é esse? Que sonho é esse? Ainda mais as faculdades, Deus. ainda mais faculdades tradicionais, né, que são, acho que as Ciências Médicas e o FMG e Barbacena, as três são tradicionais. No primeiro período, gente, o ciclo básico ainda tá muito longe de ser um médico, muito. Você não tem aquele anos-luz. Contato com o paciente, aquela parte, a parte legal mesmo. E aí eu fui, até nesse estágio que eu fiz ele do segundo para o terceiro período, eu acompanhei os plantões. E aí no meu primeiro plantão, teve um caso de parada cardíaca, e aí o médico me chamou para ajudar na massagem. E aí, a gente fez 30 minutos de massagem e ia revezando, de 2 em 2 minutos. E eu lá, assim, toda emocionada. Meu Deus, tô vivendo, gente, que é isso? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Aí, deu, nos últimos 2 minutos, ele falou, não vai dar mais, pode vir tentar a última vez. E aí, no último segundo, a enfermeira já ia desligar tudo. Aí... E eu tava em cima dele lá fazendo a massagem e ele voltou os batimentos e voltou. Uhum. Aí todo mundo, tipo, voltou. Então foi uma emoção que naquele dia, naquele dia eu tive a certeza, não, eu quero realmente ser médica, eu amo isso aqui. Mas foi depois que eu vivi aquilo, depois que eu vivi a medicina. Na faculdade, no ciclo básico principalmente, que você não tem contato com o paciente muitas vezes, é muito difícil de você sentir essa emoção, de sentir essa certeza. Então, o que eu tenho para te falar é calma. Calma que vai chegar a hora. Você vai ter essa certeza, se você não tem ainda. Na hora que você viver... Às vezes vai ser ali que você vai ter. Então, não se cobra muito também. Tá tudo bem, você tá meio confuso ainda. Muito bom essa história. Muito bom. Eu acho que é isso aí. Tem mais algum ponto que você queira falar? Não, acho que a gente falou todos os principais. Falamos todos. E agora a gente tem que definir a hashtag de hoje. Qual que vai ser a hashtag? Golden, sejam golden. Golden, sejam golden na faculdade. Hashtag sejam golden. Gostei. Sejam golden, boa. E eu quero começar com um recado final, então, meu. É o seguinte, isso que a Marina falou é muito legal, porque ela só pôde viver esse momento especial que fez o olho dela brilhar, porque ela construiu durante 2 anos aí um caminho, uma base para ela poder viver aquilo. Porque se ela não tivesse vivido as coisas chatas, as matérias chatas, as aulas chatas, ela não poderia estar ali, sabe? E eu também vivi isso num momento que foi durante minha residência. No meu R1, no finalzinho do R1 eu já estava cansado, de saco cheio, assim, estressado. E aí eu conversei com um R3 meu e eu falei assim, velho, eu não sei se gosto de ortopedia. Nossa, muito chato isso e tal. Eu tô aqui 1 ano só me ferrando, trabalhando, sem dormir. E aí ele falou assim, Vitão, velho, o R1 não é ortopedia. O R1 é o R1. Você tem que entender isso. O R1 é o R1 e aí você nunca mais vai viver isso. Porque isso não é ortopedia, cara. Ficar passando, ficar sem dormir todo dia não é ortopedia. Você ficar só auxiliando nas cirurgias não é ortopedia. Você ficar passando em 1 milhão de pacientes todo dia não é ortopedia. Você ficar trocando curativo em ortopedia ficar trocando curativo não é ortopedia. Ortopedia é o que você vai chegar daqui a pouquinho no seu R2, no seu R3, quando você começar a operar, você começar a ver os frutos daquilo tudo que você está plantando nesse ano, daquilo tudo que você está tendo que fazer na raça esse ano, você vai ver que lá na frente isso vai valer a pena. E hoje eu vejo que valeu a pena. Hoje eu adoro ortopedia, mas hoje a ortopedia é muito diferente do que eu vivi no R1, porque realmente ele estava certo. O R1 não é ortopedia, o R1 é o R1. O ciclo básico é o ciclo básico, entendeu? Vão ter momentos que você vai falar assim, nossa, tudo valeu a pena. Mas você vai conseguir viver aquilo só
porque você construiu lá atrás tudo que precisava ser construído, sabe? Então, é realmente ter paciência com o processo. Como em tudo na vida, tenha paciência com o processo, porque lá na frente vai valer a pena. Excelente. Eu gostei demais desse episódio, demais mesmo. Eu acho que o principal recado, assim, principalmente depois dessa retrospectiva toda que a gente fez, é o seguinte: não seja neutro, viva intensamente mesmo, porque eu acho que o meu principal acerto, assim, durante a faculdade toda, e que se eu pudesse voltar a teria feito exatamente igual, foi que eu vivi o primeiro período, eu vivi o segundo, eu vivi intensamente cada um dos meus períodos. E hoje eu olho para trás e penso, nossa, muito feliz que eu fiz isso. Então, é o principal, não seja neutro. Muito bom. E o que eu tenho para falar é que a sua vida não se resume só à medicina. Claro que a medicina exige muito esforço, muita dedicação e toma um tempo muito grande da sua vida. Mas lá na frente, muito mais do que médica, você vai ser esposa, você vai ser amiga, você vai ser filha, você vai ser uma mulher igual a gente, uma mulher de Deus, cristã, que preza por isso. Então, você vai ser várias outras coisas que também precisam ser cultivadas e que a medicina não impede, ela não apaga todo o resto da sua vida. Então, invista no seu CPF antes de investir no seu CNPJ. Eu gosto muito dessa frase. Muito bom, excelente. Porque, assim, cuida de você, faça atividade física, cuida da sua saúde, preze pelas suas amizades. A gente falou muito disso aqui. Preze pelos seus relacionamentos e estabeleça suas prioridades. A medicina, igual eu falei, exige muita dedicação, mas ela não é o todo da sua vida e você não se resume a isso também. Perfeito, gostei Excelente. muito. Então é isso, pessoal, esse foi mais um episódio do Madbox Cast. Seja um Golden. Seja um Golden. Seja um gol. Tchau, gente. Tchau.